Olá, amigos, domingo, dia 3 de setembro, chegamos aí na leitura 705, né? Leitura aí do Guia do Estudo da Palavra de Deus, e você que chegou agora ainda não conhece o canal, né? O canal aí é Graça e Fé 28, Família Tadaesca, transmitindo para você o Guia do Estudo da Palavra de Deus há 705 dias consecutivos. Então inscreva-se no canal, curta, né? Ative as notificações, compartilhe com seus amigos, vamos agitar esse canal aí para que a palavra de Deus chegue a muitos corações, a muitos lares, né? E a palavra de hoje é uma palavra muito pertinente, né, para o tempo em que nós estamos vivendo. O título de hoje é Conselhos aos Filhos. Nós estamos, né, lembrando no terceiro trimestre do ano, discorrendo aí sobre a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos na lição número 11 e a primeira pergunta é: que conselho Paulo deu aos filhos e como fundamentou esse conselho no Antigo Testamento? A leitura é de Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 3, Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 5 e verso 10, e Marcos capítulo 10, do verso 13 ao verso 16. Então, que conselho Paulo deu aos filhos? Para que obedeçam e honrem os seus pais no Senhor. E como ele fundamentou isso baseado no Antigo Testamento? Paulo fundamentou o conselho usando o quinto mandamento. Para compreender plenamente o conselho de Paulo aos filhos, devemos imaginá-lo sendo lido nas igrejas da próspera metrópole de Éfeso. A palavra filhos, né, no grego, teknã, poderia se referir a uma palavra, a uma ampla faixa etária, uma vez que os filhos permaneciam sobre a autoridade do pai até os 60 anos na tradição grega. Veja isso. Ou até a morte na tradição romana. Contudo, esses filhos eram jovens o bastante para estar sob instrução dos pais, segundo Efésios capítulo 6, verso 4, mas com idade suficiente para ser discípulos em seu próprio direito. Ouvimos Paulo pedir aos filhos que estavam adorando em congregações cristãs para obedecerem e honrar os seus pais no Senhor, isto é, em Cristo. Compare aí com a leitura de Efésios capítulo 5, verso 22, capítulo 6, verso 4, verso 5, verso 7 ao verso 9. Somos convidados a respeitar os filhos considerando os discípulos de Cristo, incluindo-os, incluí-los como participantes ativos na adoração. E isso torna a passagem fundamental para a paternidade e para o ministério para as crianças. A ordem de Paulo para obedecer não é absoluta. Como assim? Quando a ordem dos pais contraria os reclamos de Cristo, então, embora seja doloso esse pensamento, deve obedecer a Deus e deixar com ele as consequências, né? Escrita aí de Ellen White, o Lar Adventista, página 239. Paulo completou sua exortação aos filhos citando o quinto mandamento, testemunhando o alto preço que ele tinha pelos 10 mandamentos como fonte de orientação para os cristãos. Uma característica óbvia de Efésios capítulo 4, verso 1 e capítulo 6, verso 9, em especial Efésios capítulo 4, verso 25, verso 28, capítulo 5, do verso 3 ao verso 14. Ele começou a citação: honre o seu pai e a sua mãe, Efésios 6, 2. A interrompeu com um comentário editorial, que é o primeiro mandamento com promessa. E então a finalizou: para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra, Efésios 6, 3. O quinto mandamento testemunha que honrar os pais faz parte do projeto divino para que os seres humanos prosperem. O respeito pelos pais, embora imperfeitos, ajuda a promover a saúde e o bem-estar. Questão aí de rodapé: como esses versos reforçam a importância das relações familiares? Bom, amados, eu respondi assim, somente através do bom relacionamento a promessa de Deus nos alcança. Amém, amados? Leia os versos, releia os versos, medite aí com sua família, porque é de suma importância para o bem, melhor dizendo, para o bom andamento do lar. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos exorta, nos ensina, nos sacode, nos coloca no prumo, Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, nos alcance com Tua sabedoria, para que nós possamos saber como fazer para Te honrar. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.